Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo, aluno do curso de Filosofia, bolsista do projeto de residência pedagógica. Esse aqui é mais um material de apoio que nosso canal vem disponibilizar para os alunos, uma forma de ajudar aí na lida cotidiana da vida escolar de vocês no que concerne a matéria de filosofia, apoiado no Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais. Esse é o volume 3 deste ano, na semana 1 do eixo temático Agir e Poder, o tópico Indivíduo e Comunidade do terceiro ano do ensino médio regular. E hoje nós vamos tratar sobre a teoria política de Platão e Aristóteles. Vamos começar por quem é, antes na história vem. Vamos dizer assim. Para Platão, a alma de um indivíduo se divide em três partes: a parte concupiscente, irracível e racional. A parte concupiscente é relacionada aos apetites naturais da pessoa: fome, amor, ódio, e as demais pulsões naturais que o ser humano tem. A parte irracível trata mais da parte espirituosa, né? No modelo platônico, ela tem que obedecer às direções da lógica, enquanto defende as invasões externas, né? O que pode ameaçar aquele conjunto, né? Ali representado pelas três partes, né? O indivíduo, né? A desordem externa e a desordem interna também, né? Ele tenta ali ser como um freio dos apetites naturais e um braço direito da lógica, vamos dizer assim, que é, por falar nisso, né, a parte racional da alma, né, que é a parte lógica. E a gente vai falar mais sobre essas três partes e como Platão também relaciona essas três partes agora com a cidade e vai desenvolvendo essa ideia. E depois também Aristóteles. Bom, a cidade, que vem do grego polis, né? Vocês vão ver muito isso, tanto material de apoio quanto nos textos que porventura vocês forem ler sobre essa parte da filosofia ou as provas que vocês forem realizar. Cidade vem do grego polis, e segundo Platão, a cidade se comporta como um indivíduo e tem três tipos de grupos sociais que são relacionados com as partes da alma que eu acabei de falar para vocês. Os produtores é relacionado da economia, a parte concupiscente da alma, né? Aquilo que você precisa para sobreviver. Os guardiões é relacionado com a parte irracível da alma, né? E tem como principal função a defesa, né? Daquele conjunto que ali ele faz parte, né? Que aí Platão vai aplicar essa lógica para outros campos também. E os governantes, né? Que é uma parte menor da sociedade e que eles correspondem à parte racional da alma, né? E o destino dele, né? A função deles dessa parte é governar os demais grupos, né? Trabalhar para a harmonia entre esses três grupos sociais, essas três partes da alma, sempre capitaneada, né, hierarquicamente pela parte racional da alma. Que é isso que eu vou dizer agora, né? Que a gente vai complementar. Então, a justiça dentro da polis se estabelece no equilíbrio dos três grupos sociais dentro da sociedade, cada grupo cumprindo com a sua função, tendo com a preponderância do componente racional, tanto no indivíduo como na sociedade. Para o indivíduo funcionar bem, a parte racional que tem que estar guiando as outras partes da alma, assim como na sociedade. Tem que se formar bons governantes para que eles governem bem, para que a sociedade vá bem, né? Segundo aqui a teoria desenvolvida por Platão. E como que se dá a escolha do governante na polis de Platão? Ele se baseia primordialmente num modelo de educação seletiva, em que seleciona as funções do indivíduo na sociedade conforme as suas aptidões, como a gente vai ver agora. A educação
é do mesmo nível para todos os indivíduos, sem separação, até um certo tipo de idade. Até que se vai fazendo vários processos ao longo da vida escolar que serve para destinar as pessoas a cada um desses grupos sociais, né? Então, essa educação base de parte de uma base formal para todos, vai se fazendo processos seletivos para saber quais são as aptidões daquela pessoa, né? As pessoas nascem com diferentes talentos e elas vão sendo designadas a sua educação conforme vai seu desempenho nesses processos, que vai designar essas pessoas para um desses três grupos sociais que Platão classificou. O grupo dos governantes tem mais acesso à educação, né? Porque eles vão ter uma educação mais continuada, como a gente vai ver aqui, né? O estudo da filosofia, ápice do modelo educacional, que corresponde ao sumo das outras ciências, principalmente na sua parte lógica, possibilita a boa formação de bons governantes. Eles, assim, vão se tornando sábios pelo modelo de educação continuada. Por isso que é dito que o modelo platônico é um modelo aristocrático, porque é um modelo em que poucas pessoas governam as demais, né? E esse termo aristocrático vem da palavra aristocracia, do grego aristói, melhores, e cracia, poder. É importante conhecer a origem dessas palavras, porque elas querem muito dizer, elas estão muito relacionadas com o que o Platão escreveu lá atrás, né, de forma ideal, o que ele desenvolveu na sua teoria. Então, assim, há um estabelecimento de uma elite intelectual formada para ser mais hábil para conduzir a cidade, né, através da sua educação continuada, principalmente com o estudo aprofundado da filosofia. Eles se distinguem dos demais pelo saber. E para continuar também essa questão de conhecer de onde vêm as palavras, para saber também reconhecer o significado dela, ou um dos significados possíveis dela, elite, que vem do latim eligere, que são escolhidos, que também ajuda aqui a entender o todo da teoria platônica. O Platão dizia que esse modelo de organização política da sociedade era uma aristocracia de espírito, em que o poder baseia-se no poder, no poder do conhecimento, perdão, no saber, não no poder econômico. Democracia, para o Platão, não é o modelo ideal, né? Justamente porque ele tem essa ideia de que os governantes é quem vai ter aquela educação continuada para receber uma educação adequada para ser lidar de maneira hábil com as questões da sociedade, através da ética, da política, como a gente vai ver aqui a seguir. Né? E a justificativa platônica para rejeitar a democracia como modelo de gestão de uma cidade é justificada pelo próprio mito da caverna, em que lá é apresentado o papel social do filósofo, busca do conhecimento e da verdade, que é o papel desse filósofo, né? De qualquer filósofo. Ele tem a missão de retornar ao interior da caverna e guiar no esclarecimento dos demais, em estágio anterior de conhecimento. Então, isso bate exatamente com a alegoria da caverna que Platão propôs também, né? Tá tudo interligado na teoria dele. É por isso que se diz que o modelo platônico é do rei filósofo. Na contemplação das ideias, conheceu bem a justiça em sua suma, e por isso o rei filósofo seria, ou os reis filósofos, pode ser um conselho, por exemplo, né? Pode ser mais de um, seriam os mais aptos a governar a sociedade, porque eles teriam as ferramentas para aquilo, eles contemplaram, sabiam em essência o que é o bem e o que é a justiça, e saberia aplicar isso na sociedade. Para Aristóteles, já, ele, vamos dizer assim, recicla a ideia platônica e dá o seu próprio toque, né? Dá o seu passo seguinte no desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Para Aristóteles,
os humanos são seres sociais. Eles não conseguem viver isolados completamente. Deste modo, a sociedade é organizada naturalmente, segundo seu próprio impulso natural, né? Os humanos são destinados a se aglomerar, a se agrupar, né? A se ajudarem entre si. Essa seria uma organização natural para Aristóteles dos seres humanos. Essa organização busca um determinado bem em comum dentre aquelas pessoas e segundo seu contexto histórico, né? Segundo seus problemas históricos, né? Que vão enfrentar aquele grupo de pessoas, né? Para resistir, ficar num local ou resistir enquanto grupo, né? De um ataque externo ou de uma desordem externa. Você vê que tem a ligação com a teoria platônica, como eu disse. Na polis, a plenitude da natureza humana se realiza, se torna possível, justamente por Aristóteles acreditar que os seres humanos são seres sociais, né? Como a gente vai ver aqui, ele tinha o ser humano tem como o ser humano como uma unidade da sociedade. Então essa unidade precisa se integrar para se realizar. Ela não consegue se realizar sozinha. E ele foca muito o desenvolvimento da teoria dele na relação cidade-indivíduo. A cidade é autossuficiente, ela sobrevive sem um indivíduo em particular. Mas um indivíduo particular não sobrevive isoladamente, né? Então a cidade continua, mesmo sem uma, duas, três pessoas, né? Três componentes. Mas o contrário se enfraquece muito a relação, né? Do cidadão que vai embora, ele tem muito a perder, né? Vivendo isoladamente. Ou seja, o todo precede as partes. O todo vem antes da sua decomposição. O todo prevalece sobre o particular. Como eu disse, a gente vai desenvolver aqui um pouco mais a parte aristotélica dessa contribuição que começou lá com Platão, né? Para Platão, a ética é um componente da política, né? Ela depende da política para se realizar. Enquanto que a ética dirige-se ao bem individual, a política dirige-se ao bem comum. É o meio necessário ao bem-estar pessoal, né? Porque, como eu disse, o ser humano não vai se realizar sozinho, ele precisa da sociedade e a política é o meio, é a ferramenta, é através dela que o ser humano vai conseguir atingir esse bem-estar pessoal em sociedade, uma vez que ele depende dela. A parte necessita do todo. Tem uma interdependência, sim, entre o bem-estar da sociedade e o bem-estar pessoal, uma vez que uma coisa depende da outra, né? O bem-estar do ser humano em particular, do indivíduo em particular, depende de uma sociedade, vamos dizer assim, mais ou menos saudável, né? Para que ele possa se desenvolver também individualmente. Nessa parte do plano de estudo, tem duas questões discursivas, que eu acho que vocês aí, tanto pelo professor Pedro, quanto pela contribuição dos colegas aqui no canal, tem subsídio para, tanto também pelo material de apoio do plano de estudo tutorado, tem material para respondê-las tranquilamente, inclusive depois de assistir essa aula aqui, né, esse complemento de aula. De modo que eu vou fazer só o exercício 3, que é um de múltipla escolha também, para a gente dar uma treinadinha antes de encerrar esse módulo de hoje. Começa justamente com a passagem do Platão no livro A República. Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele ou uma das suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repeti-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual sua natureza é mais adequada. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça na cidade ideal, assinale a alternativa correta. Letra A.
Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. B. Platão defende que a democracia, é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder. C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, segundo suas aptidões. Letra E e última. Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual é a questão, qual é a letra que vocês acham que é a correta? A letra correta, pessoal, é a letra D, que é a melhor que se encaixa no modelo platônico de organização social entre produtores, guardiões e governantes, né? A letra E trata de funções próprias de cada indivíduo e não é assim que Platão caracteriza sua cidade ideal. Na letra C, novamente, coloca os interesses pessoais, né, particulares de cada indivíduo à frente das suas funções, que eles seriam designados, e não é por aí. A letra B trata da democracia como um modelo que o Platão adotaria, e não é por aí também. É a aristocracia de espírito, né? Uma elite intelectual que governaria os demais, né? É até uma das funções sociais, a mais importante para Platão, né? Os governantes, que estudariam a filosofia e por meio dela se tornariam sábios, etc., que eu já havia abordado anteriormente. E a letra A também trata a questão de igualdade, também não é por aí, justamente por essa aristocracia de espírito, essa elite intelectual que vai ser os governantes dos demais grupos, né, de produtores e guardiões, né? A parte racional guia a parte concupiscente e irracível da sociedade, né? Segundo aquele modelo das três, da tripartição da alma proposta por Platão. Então é isso, pessoal. Peço que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. E muito obrigado. Até a próxima.